Meses antes de Bolsonaro ser eleito, uma coisa já estava clara. Paulo Guedes seria o nome de sua administração para comandar a economia. Pouco conhecido até então, Guedes promete tocar um novo projeto econômico, pautado em uma agenda neoliberal de privatizações de empresas e enxugamento da máquina pública. Mas quais são realmente as propostas de Paulo Guedes para a economia e por que ele escolheu justamente Bolsonaro para atingir seus objetivos? Esse tipo de casamento não é exatamente novidade. A união entre economistas neoliberais e políticos militares tem um famoso precedente na América Latina, a ditadura chilena comandada por Augusto Pinochet nos anos 70. O centro da política econômica de Pinochet foi elaborado por um grupo de intelectuais conhecidos como Chicago Boys, economistas chilenos que se especializaram na Universidade de Chicago, nos Estados Unidos. A escola é até hoje referenciada como um dos principais polos de disseminação do pensamento neoliberal, e foi justamente lá que Paulo Guedes fez seu doutorado, concluído em 1978. Alguns anos depois, no início da década de 80, ele se integrou ao fluxo dos Chicago Boys e foi convidado para lecionar no Chile, em um contexto de perseguição a professores e limpeza nas universidades, já no auge da ditadura de Pinochet. Lá, Paulo Guedes viveu a implementação das principais medidas propostas pelo time de economistas da Escola de Chicago, e foram exatamente essas diretrizes que inspiraram parte de suas propostas para o Brasil de hoje, surfando na onda bolsonarista e agora sob o comando do novo Ministério da Economia. Se você lançar uma alternativa, e de novo, gente, não tem novidade nenhuma, isso foi feito lá atrás, 30 anos atrás no Chile. O Chile virou a Suíça latino-americana, migrou para um sistema de capitalização, democratizou a riqueza. Ainda que o Brasil tenha tido governos liberais do ponto de vista econômico, responsáveis pela privatização de empresas estatais e abertura da economia para o capital estrangeiro, a proposta que guia Paulo Guedes é de radicalizar muito mais esse processo. Talvez o projeto mais claro de Pinochet que Paulo Guedes procura incorporar à realidade brasileira é a mudança no sistema de aposentadorias. Nos anos em que Guedes viveu no Chile, José Pinheira, o mais poderoso Chicago Boy e irmão do atual presidente, Sebastião Pinheira, colocava em prática a privatização completa da previdência do país. No novo sistema, os trabalhadores eram obrigados a contribuir com 10% de seu salário para fundos privados, as chamadas AFPs, que administravam o dinheiro arrecadado. Hoje em dia, um oligopólio de 6 empresas controla esse setor no Chile. 5 delas são responsáveis por 94,6% das contribuições previdenciárias e chocantes 69,6% do PIB do país. Para os empresários, isso representa um lucro de $1.500.000 por dia. Já os trabalhadores que contribuíram durante os últimos 30 anos, hoje recebem uma aposentadoria de meio salário mínimo por mês, um valor que equivale a R$ 694. No Brasil, o governo Michel Temer fracassou ao tentar implementar a reforma da Previdência, fortemente rejeitada pela população. Com a eleição de Bolsonaro, no entanto, Paulo Guedes já deixou claro que retomar a pauta é uma de suas prioridades, e chegou a sugerir uma prensa no Congresso para que os parlamentares aprovassem a medida. Ainda que Guedes não tenha até agora se aventurado na discussão de temas que ultrapassem o espectro econômico, seu círculo de relações com os economistas de Chicago e com o alto clero da política chilena indica algumas das medidas que o futuro ministro pode implementar no Brasil. Isso porque os laços de Guedes com a política chilena não se limitam apenas ao setor econômico. Paulo Guedes tem um antigo colega da Universidade de Chicago, o empresário Jorge Celumi, que no passado ocupou o cargo de diretor de orçamento da ditadura Pinochet. Foi ele quem convidou Guedes para lecionar nas universidades chilenas nos anos 80. Seu filho, agraciado com o mesmo nome do pai, é hoje o secretário de comunicação do governo Pinheira Neto. Uma nomeação estratégica, já que o jovem Celumi é dono da Artol, a maior empresa chilena de Big Data, além de ostentar em seu currículo anos de trabalho para a Cambridge Analytica. Se há indícios de que a campanha de Bolsonaro foi agraciada com o uso de bases de dados de cidadãos nas redes sociais, a extrema-direita chilena detém todas as ferramentas para reproduzir o mesmo método em seu futuro governo. No que vem se tornando um de seus jargões para a mídia, Paulo Guedes reafirma seu casamento com Bolsonaro como uma união entre a ordem e o progresso. Pode-se dizer que antes disso a aproximação do ex-capitão com o economista se deu por uma conveniência mútua. Paulo Guedes, que até então não havia gozado de grande prestígio nos círculos acadêmicos e não conseguiu emplacar suas teses econômicas nos últimos governos brasileiros, viu uma oportunidade para impor sua agenda neoliberal em um governo Bolsonaro. O novo presidente, por sua vez, acalmou os ânimos do setor financeiro, se desvinculando de sua figura estadista e colocando Guedes na linha de frente de sua política econômica. A primeira vez que a América Latina viu um casamento como este, uma união orgânica entre militares e Chicago Boys, foi em 1973 no Chile,
Um capítulo da história mundial escrito com baldes de sangue. Aos brasileiros resta saber que situação essa perigosa associação ainda pode gerar.